Perdão é o tema do programa de hoje. Mande seu comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Participam conosco hoje a formadora e facilitadora na Escola de Perdão e Reconciliação de BH, Dalca Capanema, o diretor religioso do Colégio Santa Maria, Padre Edecildo Prado, e a psicóloga clínica da TIP Clínica, Maria Clara Joste. Bom, tenho aqui a participação do Gerson Freire. Ele diz assim: um amigo fez uma brincadeira com a língua portuguesa, mas que não deixa de ser verdade. Ele disse: perdoar é uma grande perda, é um perdão. Dalca, o que a senhora acha disso? Perdoar é uma perda grande? Gerson fez a brincadeira. Eu achei muito espirituoso o trocadilho, mas eu discordo radicalmente. O perdão é um grande ganho. Talvez essa brincadeira decorra de um conceito errado de perdão, que é perdoar o outro, dá a impressão de que a gente está fazendo um favor ao outro. Eu falo que o perdão é tão importante para quem perdoa, que se a gente entender o alcance do perdão para quem perdoa, a gente ia pedir lá à Câmara, ao Senado, para fazer um projeto de lei para incluir nos direitos e garantias individuais na Constituição, toda pessoa tem o direito de aprender a perdoar para viver melhor. É um grande ganho. Bom, ok, Gerson, obrigado pela sua participação. Tenho aqui também a participação do Brenner Alexandre. Ele diz assim: perdoar é doar para, é oferecer-se no gesto de bondade para o outro, acolhendo as misérias do outro. Acho que perdoar é difícil porque envolve uma saída de nós mesmos. Comentário, Padre Edecildo? Pois é, então, o perdão é esse voltar para o outro. E quando nós nos voltamos para o outro, compreendendo os limites dessa outra pessoa, né, as mazelas da outra pessoa, nós também compreendemos a nós mesmos, que no fundo a ação dos outros é também a nossa ação. Claro que pode ser numa proporção maior ou menor, mas no fundo todos nós erramos, todos nós falhamos e todos nós merecemos perdoar e precisamos aprender esse dom. Tá. Maria Clara, perdão, tenha bondade, Dalca. Está perdoada. Só complementando aqui a fala do Padre Edecildo, tem um conceito de perdão da Hannah Arendt que eu gosto muito. Ela diz o seguinte: perdoar é se harmonizar com a nossa humana condição de errantes. Então era nesse sentido mesmo que eu ia perguntar para Maria Clara. Ou seja, quando eu me considero uma pessoa também limitada, finita no espaço e no tempo, uma pessoa que erra, eu teria mais condições de perdoar os outros? Com certeza, né? Principalmente se a gente pensar o seguinte: o ato de perdoar, até pela própria dificuldade, a gente não teria razão para isso, mas o fato de você fazer um ato gratuito porque você quis, porque você decidiu, dá uma sensação de muita alegria, de muita vitória com a gente mesmo. Isso nos faz se sentir merecedores, merecedores inclusive das coisas boas. Então perdoar eleva a autoestima? Ah, com certeza. Agora, quem tem a autoestima baixa, tem dificuldade de perdoar? Perdoar a si mesmo, perdoar aos outros? Tem mais dificuldade, porque a autoestima baixa já é uma consequência de sofrimentos anteriores, de não certezas anteriores, né? Mas o movimento de se sentir capaz de fazer isso eleva a autoestima. Tá, bacana. Bom, Brenner, obrigado pela sua participação. Fraterno abraço. A Dagmar Batista diz assim: sou do tipo prática. Eu aceito perdoar. Eu na minha e o outro na dele. Nada de aproximação nem consideração. Somente respeito. Esquecer, jamais. Continuo a vida com os meus, aqueles a quem amo e que me amam também. Maria Clara, quero seu comentário do Padre Edecildo. Maria Clara primeiro. Eu na minha, ele na dele. Olha, eu vou pegar para responder essa pergunta, eu vou pensar naquela pergunta anterior que veio, que eu achei muito interessante. Se é mais difícil perdoar os próximos ou os distantes, né? O que eu percebo é o seguinte, em função da convivência: quanto mais importante uma pessoa é para a gente, mais força ela tem de pôr a gente lá no céu ou lá no inferno.
exatamente por causa da importância dessa pessoa, né? Então, as dificuldades são maiores porque a gente está muito sensibilizado pela importância dessa pessoa. Né? Correto. Agora, eu perdoando, eu na minha, o outro na dele, aproximar jamais. Pois é, isso nos prova que essa pessoa da qual ela quer ficar longe, ela é muito mais importante do que ela imagina. Né? Então, na realidade, seria uma grande libertação se ela conseguisse fazer as pazes ou se agora, mas reconciliar. veja bem, normalmente quando uma pessoa recebe uma injustiça, é uma dor grande, causa uma ferida. Então, ela às vezes perdoa, mas ela teria que se aproximar, convidar para jantar e etc. Essa é uma questão que se coloca. Essa pessoa é importante para ela? Foi importante a ponto de causar uma mágoa tão grande, a ponto de paralisar toda a vida dela, de ocupar todos os pensamentos dela? Ela está perdendo uma pessoa muito importante para ela. Sim, Padre Edecildo, seu comentário. Isso aí é um pouco relativo, depende muito da pessoa, do que foi feito, das possibilidades de reencontro, né? Então, cabe a essa telespectadora, né, de verificar. Dagmar Batista. A Dagmar, né, de verificar isso. Agora, tem na pergunta dela uma situação interessante, né, que ela diz a questão de esquecer do mal que o outro causou a ela, jamais. Isso é profundamente humano mesmo, né? Porque nós somos dotados de memória, então nós não esquecemos, né? Nem as coisas muito boas, nem as coisas muito más que acontecem conosco. Agora, tem um provérbio que diz o seguinte, que Deus perdoa e esquece. O ser humano perdoa e não esquece. Tá, mas nós já falamos isso aqui hoje, né? Não é o esquecimento, mas o fato talvez de lembrar sem mágoa, sem rancor e etc. Né? Pois é. Então a gente perdoa e não esquece, mas não devemos guardar a mágoa, o rancor, porque isso nos prejudica, como já foi falado, né? Ok, bom. Dagmar Batista, obrigado pela sua participação. E eu vou chamar agora o VT para a gente acompanhar. Vamos lá, o povo fala. Perdão é cancelar aquilo que aconteceu, né? O que eu não perdoaria mesmo é a traição, né? Tem uma coisa que não perdoa é uma pessoa que tira a vida de uma pessoa assim, sem mais, sem menos. Perdoar, não guardar mágoa no coração. A gente precisa do perdão de Deus também. É um erro que nós fizemos e pedimos perdão a uma pessoa ou a Deus. Quando é um sentimento que a pessoa tem que dar de coração aberto, senão não é perdão. Ok, vamos lá, Dalca. Você queria fazer um comentário na questão anterior e agora a gente viu esse VTI. Várias pessoas dizendo, existe um tipo de delito ou de crime ou de ação que não se pode perdoar ou perdão, vamos dizer assim, é perdão e basta? Eu acho que o perdão, levado a sério, ele é incondicional. Não existe crime sem perdão, ou erro sem perdão. O que eu queria comentar é que eu achei que na questão anterior há uma confusão entre perdão e reconciliação. Porque perdão é um processo interior só de quem perdoa. Então, assim, eu perdoo, mas não quero me aproximar. Essa aproximação, a meu ver, é um outro estágio, e cujo estágio o perdão facilita. Porque se eu perdoo, eu não tenho mais dificuldade de encontrar a pessoa. Agora, o perdão somente não implica necessariamente na reconciliação. Ok, era isso que eu queria dizer. Era na pergunta da Dagmar. Da Dagmar, seja, exatamente. Na verdade, a pessoa ferida, ela perdoou, mas ela fica com o pé atrás. Ou seja, ela tem medo de oferecer uma segunda chance ao agressor, né? Talvez isso explique o desejo de não se reconciliar, mesmo que a pessoa seja importante. Né? Tá, pode sim, por favor. O perdão ele não implica necessariamente a reconciliação. Se a gente consegue Perdoar e se reconciliar com o outro, eu acho que é a plenitude da liberdade. Agora, é impossível se reconciliar sem antes ter perdoado. Aí não é uma reconciliação duradoura. Ou seja, não há reconciliação sem perdão. A reconciliação não é uma questão de magia, não é mágica. Não é mágica, mesmo porque a reconciliação depende do outro. Enquanto que o perdão é um processo de quem perdoa, sem anuência, sem pedido e sem merecimento do outro. Às vezes eu digo assim, olha, perdoar para mim significa não permitir ao outro
que a ação horrorosa que ele cometeu desperte em mim um sentimento autodestrutivo. Por isso, perdoar é bom demais. Padre Vaz fazia uma distinção entre agir e fazer. Quando eu faço algo, o resultado está fora de mim. Quando eu pratico uma ação, o resultado fica em mim. Portanto, se eu perdoei, olha, o grande beneficiário dessa ação, em primeiro lugar, sou eu, né? Bom, queria agradecer aqui a participação da Fátima Silva. Perdoar é lavar a alma, mas este dom devemos pedir a Deus para nos conceder. Só Ele concede ao nosso coração, só Ele atende às nossas necessidades e nos ajuda nesse aprendizado. Fátima, fraterno abraço. Bom, Padre Edecildo, nós falávamos da confissão no primeiro bloco. A Igreja Católica mantém essa tradição saudável, ou seja, é um dos 7 sacramentos. Hoje, quais as formas ou quais os ritos a Igreja utiliza para celebrar a confissão? Sim, para a gente ver que o sacramento é o sinal visível da presença de Deus na vida do fiel, nossa vida, né? E o perdão é algo tão importante que, inclusive, a Igreja contempla através de um sacramento, que é o sacramento da confissão ou da reconciliação, né? Na Igreja, desde o século VII, né, que nós temos a confissão mais ou menos no formato atual, que é a confissão individual. Então, a Igreja tem a confissão individual, o penitente reconhece seus pecados, né? Se arrepende, procura o sacerdote, revela a ele os seus pecados, arrependido, e recebe o perdão dos pecados. Essa é a forma comum da confissão, né? A confissão individual. Também a Igreja, em algumas circunstâncias, permite que seja feita a confissão comunitária, né? Quando nós temos assim um número maior de fiéis, o padre não dá conta de atender individualmente cada fiel, então nós podemos atender a confissão comunitária. E há uma terceira forma que é mista, a gente recomeça o próximo bloco falando dela. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo logo. Aproveite para participar conosco, ainda dá tempo.